Olá, seja bem-vindo ao AEA no Ar. Esse é um podcast da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e Região. E hoje eu estou aqui com um dos nossos parceiros comerciais da associação, que é o Grupo Amarelinhas Tintas, hoje aqui representado pelo Vinícius Capato, diretor comercial da Amarelinhas. Bem-vindo, Vinícius, para o nosso papo. Muito obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Falar um pouquinho de cor, né, na vida das pessoas, né? Acho que é importante. Isso aí. O Vinícius é bacharel em administração pela PUC de Campinas, pós-graduado em gestão comercial pela FGV e está no grupo da Amarelinhas Tinta desde 2013, é isso? É isso aí. Faz bastante tempo que eu tô lá. Costumo brincar que eu nasci no meio das tintas ali, né? Que meu pai é um dos fundadores da empresa. Sim. Então eu tô lá desde o começo, desde que tudo é mato quase. Então cresci ali dentro, me desenvolvi ali dentro, estudei na área para poder dar sequência no grupo, né? Então estamos num processo de sucessão já há alguns anos. Então estamos nesse processo já bem avançado e é um prazer fazer parte do grupo e um prazer ser um dos diretores à frente da empresa hoje. Ah, que bacana. E pelo que me passaram aqui, realmente você nasceu e está lá desde criança, porque super jovem ainda, né? E está lá desde 2013, já mais de 12 anos. Pois 12 é. anos completos. Tô com 28 hoje e a minha ideia era justamente estar desde cedo lá, porque o meu projeto de vida sempre foi ser um dos sucessores da empresa, né? A empresa é uma empresa robusta hoje. Vamos inaugurar agora, dia 4 de abril, nossa 25ª empresa, na cidade de Socorro, nossa 25ª loja. Então é importante, quando você tem a ideia de suceder o negócio, né? Estar lá desde cedo, para já conhecer a empresa desde o começo, estudar sobre o assunto desde cedo, para que a gente consiga fazer um bom trabalho, né? E graças a Sim. Deus a gente está nesse processo já há alguns anos. Bacana. Vinícius, o nosso papo hoje vai ser sobre cor, sobre materiais, alguns produtos que vocês têm na loja e um bate-papo sobre como vocês apoiam os profissionais, né? Acho Perfeito. que mesmo a pessoa tendo uma formação técnica, como é o meu caso, vários engenheiros, vários arquitetos, muitas vezes o material chega primeiro para vocês, depois para a gente. Exato. E aí cabe a vocês passarem para a gente o que tem de novidade do mercado, falar assim, olha, esse produto foi trabalhado pensando nisso, nas soluções que a gente consegue chegar e desenvolver Uhum. de diversas áreas, né? Porque eu acho que, a meu ver, a pintura às vezes é um pouco subestimada, os materiais são desconhecidos e a pessoa acha que qualquer impermeabilização, por exemplo, que ela faça vai dar certo. E eu acho que a gente podia ir um pouco nesse assunto, né? Uhum. Mostrar para os profissionais como que a gente consegue, como que a loja consegue ajudar a gente, como a gente consegue buscar os materiais, conhecer um pouco de novidades que vocês tenham. Então, vou começar com algumas perguntas aqui que a gente selecionou para bater um papo. Claro. Sobre essa parte da pintura e da conservação de imóveis, né? Eu acho que seria importante a gente falar. Eu hoje atuo numa área técnica, a gente faz muito laudos e a parte de patologias Uhum. por falta de impermeabilização é muito frequente. Uhum. Fala um pouquinho para mim sobre isso. Então, esse ramo das tintas em si, ele mudou muito de acordo com os anos, de acordo com as décadas, né? Se a gente puxar lá atrás, a amarelinha começou em 92. Se a gente puxar lá no começo, quando a amarelinha começou, existiam dois tipos de tinta, basicamente, para dentro e para fora, e 12 cores. Não existia máquina de pigmentação, não existia nenhum tipo de personalização, porque a tinta ela era tratada como um produto de material de construção. E assim foi feito por muito tempo, né? Com o decorrer dos anos, no comecinho dos anos 2000 ali, as fábricas enxergaram, né, essa oportunidade de mercado de transformar a tinta mais do que um produto de material de construção como um cimento, como uma argamassa, né? A tinta ela tem o poder de mudar o ambiente, mudar, revitalizar, de mudar completamente o contexto do local. Então, dessa maneira, com os anos e o desenvolvimento de produtos, avanços tecnológicos, isso foi mudando completamente com o tempo. Tanto que, né, a tinta parou de ser vista como um material de construção e virou uma ferramenta de decoração, a tinta especificamente, né? E os demais produtos também não fogem muito dessa regra. Se a gente pegar produtos de prevenção, como a impermeabilização, por exemplo, antigamente também existia só aquele produto preto que se passava no rodapé ali para evitar a infiltração. E com o tempo, vários produtos técnicos foram se desenvolvendo para cada solução específica, né? E se a gente pegar, por exemplo, você estava citando a questão das patologias de impermeabilização,
esse é um assunto que ainda é muito negligenciado pelo consumidor final, porque ele acaba enxergando a impermeabilização ali como um custo invisível. Ele não vê a impermeabilização, é diferente da tinta, de um efeito decorativo que você está vendo ali bonitinho na sua parede ali, que você tem a vontade de investir numa coisa melhor. Como a impermeabilização ela está dentro da parede, ela está escondida ali, as pessoas acabam negligenciando um pouco. E isso é um problema, trazendo até em custos, né? Porque uma impermeabilização ela pode custar ali de 1 a 3% de uma obra, por exemplo. Depende muito do tipo de obra, né? Mas de 1 a 3%. E caso você venha ter algum problema com a sua impermeabilização de infiltração, isso pode chegar a 10, 20% do custo da sua obra para você arrumar, porque você vai ter que quebrar tudo e fazer de novo, porque dificilmente a impermeabilização é uma coisa pontual ali para se resolver. Ela tem alguma causa raiz muito maior que está causando ali algum problema. Então, os produtos foram se desenvolvendo com o tempo para poder ter esse tipo de melhoria. E nós somos um braço muito importante das fábricas, tanto de impermeabilização quanto de tintas, para poder trazer essas novidades para o mercado, né? Então, a Amarelinha ela vem se desenvolvendo já há muitos anos aí, para justamente ser esse braço das fábricas de trazer esses produtos para os profissionais, trazer esses produtos para os consumidores finais, e também de conscientizar o pessoal, tanto os consumidores finais e até alguns profissionais às vezes acabam não conhecendo algum produto. A gente entende que a nossa função é trazer isso para o mercado. Tanto que as nossas lojas também foram mudando muito ao decorrer dos anos, né? No ano de 2021, a gente inaugurou a nossa primeira loja conceito em Jundiaí. E o conceito da nossa loja é justamente não ter o produto, a embalagem do produto físico, e sim o produto acabado exposto na loja. Uhum. Então, todos os produtos de vernizes, temos alguns decks pelas lojas com as exposições, texturas, efeitos decorativos, cada tipo de tinta, cada acabamento. A ideia da nossa loja é justamente ter esse produto acabado exposto para que tanto o cliente possa conhecer esse tipo de produto, como o profissional possa levar ao cliente para que ele veja esse tipo de produto para escolher o que ele vai utilizar na casa dele, ainda na fase de projeto, entendeu? E poder já pensar a casa dele ali de começo. Então a gente tem todo esse cuidado, né? A gente entende que como a tinta deixou de ser construção e virou mais um ambiente de decoração, de trazer o pessoal para dentro da nossa loja para poder conhecer esse produto acabado. Acho que é muito importante isso no mercado. É muito importante mesmo, né? Eu acho que a parte de treinamentos também, né, geralmente tem um lançamento de um produto. A gente fica sabendo, vai na loja de vocês, teve um treinamento recente, acho que em Itatiba, né, que teve uma palestra com o Maurício, né? Fui convidada, infelizmente não pude ir, mas com certeza foi muito legal. E é isso, né? A parte, como você falou, os materiais foram mudando ao longo dos anos. A parte das pinturas, a gente vê, como você falou, eram 3 produtos e hoje tem uma infinidade de produtos. Queria começar ali do princípio, né? Primeiro, durabilidade. O que o profissional tem que se resguardar, como que o consumidor final, o que ele tem que fazer para ter realmente uma pintura eficiente. A gente tem uma série de normativas técnicas que aí os profissionais técnicos vão ter a capacidade de analisar e estar presente, né, no projeto quanto a isso, mas vocês podem indicar, falar as durabilidades de cada tipo, né, de tinta, de pintura externa, ou o que os fornecedores passam para vocês quanto a isso. Exato. A gente costuma brincar que não existe tinta que não presta, existe tinta para cada oportunidade, para cada efeito que o cliente deseja usar. Então, por exemplo, né, existem tintas que têm uma durabilidade de 1 a 2 anos somente na área interna. Você fala, pô, mas tinta é uma porcaria. Não exatamente. Se você, por exemplo, estava morando numa casa de aluguel, você vai devolver essa casa de aluguel, você precisa só dar uma demão de tinta para devolver, você não precisa levar uma tinta de 5 a 8 anos de durabilidade, interno e externo. Essa tinta ela vai resolver o seu problema. Então, as fábricas foram ao longo do tempo desenvolvendo tintas com durabilidades diferentes, com acabamentos diferentes, com propósitos internos e externos diferentes, justamente para atender cada tipo de necessidade do cliente, né? Então é muito importante ali no nosso balcão, quando a gente recebe uma demanda, seja no cliente, seja de um profissional, entender para que ele vai usar aquela tinta, né? A nossa ideia ali não é colocar a tinta para fora, é sim resolver o problema de um cliente ou de um profissional, porque se ele está ali com a gente, ele tem alguma demanda para sanar, né? Então é muito importante ali a nossa parte como comércio, entender essa necessidade, para que você vai usar, qual que é o seu intuito com esse material. Você vai morar lá, é um ambiente comercial, é um ambiente que você precisa ter
um cuidado maior com, por exemplo, se for um comércio, é algum ramo alimentício, que existem normas técnicas para essa questão alimentícia e indústria. Se é para sua casa, você tem criança, você tem algum pet, tudo isso influencia e tudo isso existem tintas específicas, né? Por exemplo, se você trabalha, se você é para sua casa, você tem criança, você tem um cachorro, por exemplo, existem tintas com uma lavabilidade maior para que você consiga resolver ali uma marca de canetinha, ou às vezes o animal acaba passando pela quina da parede, muitas vezes acaba ficando escuro. Com uma buchinha você consegue resolver. Então, cada produto é feito para cada circunstância, né? E cada vez que é lançado um produto, cada vez que algum produto novo é trazido para o mercado, tem algum desenvolvimento, na hora a gente para tudo, monta um treinamento, traz os profissionais para dentro da loja, sejam os arquitetos ou engenheiros e decoradores e designers, por exemplo. Nesse evento que você citou, no ano passado a gente fez um evento com a Coral, onde trouxemos o Maurício Arruda para trazer a cor do ano e as novidades da Coral no mercado. Ou seja, também para os profissionais como engenheiros, pedreiros e pintores, também fazemos algum outro tipo de treinamento mais técnico para eles. Aplicação, usabilidade. Exatamente, como se usa, como se aplica cada produto, porque não só tintas, né, a gente trabalha com texturas, com efeitos decorativos, então a gente se preocupa muito em cada área, cada produto, cada segmento, deixar o profissional não só sabendo do que se trata, mas também na parte técnica, como fazer a aplicação, sabe? A capacitação é o segredo, né? Não adianta o profissional conhecer e depois não ter quem aplique, né? Exatamente. Que acontece muito aí no nosso segmento. Muito bacana. E aí, você falou um pouco dessa parte de proteção, e aí é outro ponto muito importante que as pessoas esquecem, a manutenção, né? Então, vai lá, fiz a pintura da minha casa e 20 anos depois eu nunca mais repintei a minha casa. A durabilidade dela já foi. Aí começam a ter outros problemas, aí começam patologias, aí começam vários fatores que realmente a gente teria como prevenir lá atrás. E aí é uma questão que eu gostaria de entender um pouco mais, que eu sou engenheira, não entendo muito de design, nem de interiores, nem exteriores. Tenho muitos arquitetos que estão aí na nossa associação que apoiam a gente nisso. Mas qual que é a diferença e para que é recomendado tinta acetinada, tinta fosca? Eu queria entender um pouquinho mais disso. Perfeito. Falando de um grosso modo, quanto mais brilho a tinta tem, maior a capacidade que a gente tem de fazer uma limpeza nela. Então, as tintas laváveis, como eu estava citando, por exemplo, o caso de uma limpeza em caso de um pet ou de uma criança, essas tintas com maior lavabilidade tendem a ter um brilho maior, porque o brilho ele acaba criando essa película de permeabilização ali, para a gente conseguir fazer esse tipo de limpeza. Já as tintas foscas, por exemplo, existem tintas premiums que têm uma certa capacidade de limpeza, mas daí são capacidades mais reduzidas, né? Aí não pode aplicar nenhum tipo de produto químico, é só com um paninho úmido para se fazer a limpeza. E existem tintas foscas também sem a capacidade de lavabilidade, que daí são tintas mais econômicas, naquele sentido de durabilidade menor também. E não só tintas, né? Vários produtos, vários efeitos têm esse sentido de serem coringa nesse sentido da obra, né? A gente trabalha muito também com efeitos decorativos. Teve muito em alta nos últimos anos também cimento queimado, aço cortante e tudo mais. Muitas marcas desenvolveram esses produtos e também muitas marcas desenvolveram finalidades diferentes, né? Existem cimentos queimados, por exemplo, que é só para a parte interna. Existe cimento queimado para a parte interna e externo, para banheiro. Banheiro também é uma situação muito delicada para o pessoal poder tomar cuidado com patologia, como você está falando, porque é um ambiente muito úmido e é comum o pessoal tomar banho com tudo fechado, depois deixar tudo fechado, deixar aquela umidade dentro do banheiro. Então, o banheiro também é um local que tem que se tomar muito cuidado com essa questão de umidade. As tintas aplicadas em banheiro são tintas específicas para poder aguentar esse tipo de umidade. A impermeabilização feita dentro do banheiro é uma impermeabilização diferente da impermeabilização feita do restante da casa. Por isso é muito importante sempre procurar um profissional para poder fazer essa impermeabilização correta. Tanto os engenheiros capacitados para poder designar o que deve ser feito, como um pedreiro ou um pintor que tenha treinamento na área para poder fazer a aplicação, porque se no projeto, se na parte da construção ali não for feito com cuidado essa questão da impermeabilização, depois de 2, 3, 5 anos isso vai estourar em algum momento, porque
é aquela gotinha pingando, 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 e em algum momento ela vai trazer algum problema. Então, por isso que a gente sempre enfatiza. Né? A questão de impermeabilização, contate um engenheiro, contate um profissional capacitado para poder fazer, para que você não tenha nenhum tipo de problema nesse quesito, né? Com certeza. Nos últimos anos, eu diria, a gente teve até um boom do material borracha líquida. Borracha líquida. E ela fez um sucesso absurdo, né? E aí, realmente, as pessoas começaram a fazer aplicação de borracha líquida em tudo. Em telhado, coberturas, né? Até em banco já peguei gente fazendo aplicação de borracha líquida. Então, e ela realmente é um pouco mais impermeabilizante, né? Eu acho que foi um material, não sei quanto tempo ele já está no mercado, mas na minha casa, eu vou falar que eu apliquei borracha líquida em tudo também. Então, a borracha líquida foi um case legal, até falando um pouquinho desse mercado de tinta, foi um case interessante pra gente, que é um produto que já existia no mercado há algum tempo, porém, houve um influencer que fez uma divulgação muito enfática nesse produto, e o Brasil inteiro conheceu o produto através desse influencer. É um produto que já existia no mercado, mas através dele, não só o pessoal da área, né, os arquitetos, engenheiros, mas os consumidores finais, todo mundo viu, adorou. E a característica desse produto especificamente, né, ele tem borracha ele é um produto elastomérico, né? Então, como a película dele acompanha a dilatação das paredes, então ele pode tanto tampar uma microfissura, como evitar que essa microfissura apareça ali com a dilatação natural das casas, né? Ela não tem a função de tampar uma trinca especificamente, né? Uma trinca em si já é uma questão mais estrutural, específica. Exatamente. É uma coisa mais específica para se tratar, mas as questões de microfissuras ali, essa pintura acaba resolvendo. E é essa questão, né, de divulgar o que funciona, né? Como esse produto foi amplamente divulgado aí nos últimos anos e o pessoal acabou conhecendo, foi uma solução muito prática de se fazer. A aplicação dela basicamente é muito parecida com a aplicação de uma tinta normal e ela evita muitos problemas ali de permeabilização, né? Batida de chuva. Então, que bom que produtos bons estão sendo cada vez mais divulgados e é muito importante também que o consumidor final entenda, né, a função disso, né? Não é que a gente está indicando isso daí porque ele é mais caro, a gente quer vender um produto mais caro. Muito pelo contrário. A gente está vendendo uma solução ali que ela vai acabar economizando ao longo do tempo. Porque se a gente recomenda para ele uma tinta convencional ali que vai durar 3 anos na parede, de 3 em 3 anos ela vai ter que pintar, uma tinta emborrachada ela pode durar até 8 anos na parede, dependendo da manutenção que é feita. Então, ela custa um pouco mais caro, mas dura o triplo do tempo. Então, por metro quadrado a longo prazo, você vai acabar economizando. Então, eu não estou te empurrando um produto caro, entendeu? Muito pelo contrário, eu estou te dando uma solução que vai resolver seu problema e vai te fazer economizar, né? Então, é importante que o mercado continue desenvolvendo esse tipo de produto e é importante também que esse produto seja divulgado, né? Com certeza. Que bom que isso tem sido amplamente divulgado agora, recentemente. E dessa parte ainda, né, a gente tem hoje, as construções estão cada vez mais frequentes, o uso de gesso direto no bloco, no tijolo. E aí tem também outros produtos que foram desenvolvidos para essa situação. E também falar um pouquinho a questão dos primers, né? Quando é necessário usar o primer, se posso fazer a aplicação direto, conhecer um pouquinho desses dois produtos, os primers e os de aplicação direta. Os produtos mais convencionais, né, quando a gente está falando de tinta, nessa questão de selar a parede, né? Os primers, existe o selador e o fundo preparador. Sim. Quais são as funções mais comuns desses dois produtos, né? O selador ele é mais usado numa parede nova que não teve pintura. Então, uma parede nova de bloco, por exemplo, vou fazer uma pintura por cima dela, eu utilizo o selador na função de fechar os poros da parede, ela absorver menos tintas e a minha tinta render mais. Se eu vier com a tinta convencional sem o selador, eu vou tendo que usar 2, 3, 4 vezes mais tintas ali para poder fazer a cobertura dessa superfície. Já o fundo preparador ele tem uma função um pouco diferente. Ele é um aglutinador de partículas. Então, qual que é a função desse fundo preparador? Se você já tem uma parede que ela já está pintada, ela está descascando, ela está esfarelando, a ideia do fundo preparador é justamente fixar tudo isso na parede para que a gente já, quando vier com a pintura, não ter perigo de desplacar o que está atrás da pintura nova, né? Então, dentro do nosso ramo de pintura, esses são os dois itens mais específicos, né? São os dois itens mais utilizados. Claro que existem produtos específicos. A gente vai fazer uma pintura de piso para a utilização de epóxi, alguma coisa nesse sentido. Existem produtos mais que são
mais específicos que daí também a gente recomenda sempre a consulta de um engenheiro para poder fazer a aplicação desse tipo de produto. Mas o convencional que as pessoas sempre utilizam na sua casa ali é o selador para pintura nova e o fundo preparador para refazer algum ambiente ali que está com algum problema de soltando tinta. Bacana. E a aplicação direta no gesso tem a tinta específica para esse segmento também. Ela tem alguma diferença das outras? Tem. Essa tinta direto no gesso, ela é uma tinta que a gente fala fundo e acabamento, né? Ela não precisa do primer. Tá. Ela tem, na minha visão, um ponto positivo e um ponto negativo. Ponto positivo, não precisa do fundo, você chega ali e já resolveu o seu problema. O ponto negativo dela é que ela tem um acabamento mais grosseiro, ela não tem um acabamento premium, né? Então, de novo, no começo da conversa, né? É um produto ruim? Jamais. Ele é um produto com um uso bastante específico. Você vai economizar ali no fundo e vai ter um acabamento ali menos refinado. Se isso atende a sua necessidade, perfeito. Agora, se você está fazendo na sala da sua casa, no local que você vai morar, aí eu não recomendaria a utilização como acabamento dessa tinta na sua parede. A gente sempre recomenda ali um produto que vai ter uma lavabilidade, que não é o caso desse produto, um produto sem cheiro. Para cada ambiente tem a sua especificidade, né? Então, essa tinta direto no gesso ela é muito útil para vários segmentos, desde que você saiba bem o que você está procurando. Muito legal. Depois, outro boom que a gente teve aí também, que eu acho que até o TikTok ajuda nessa parte de divulgar materiais, como você falou, os influencers estão aí por toda a parte fazendo reformas nas casas deles o tempo todo. A parte de pintura sobre pisos e reviver o ambiente mesmo com uma pintura, né? Exato. Agora, acho que entrando mais um pouco nessa área de decoração. Como que a pintura decorativa pode transformar o ambiente? Olha, principalmente depois da pandemia, a gente notou uma diferença muito grande do consumidor, sabe? Porque quando houve a questão da pandemia, todo mundo foi para casa, home office e tudo mais, todo mundo começou a trabalhar ali dentro do seu cubículo, dentro do seu quarto, e todo mundo acabou cansando um pouco ali do seu ambiente, né? A casa deixou de ser um ambiente de descanso e passou a ser um ambiente de trabalho, né? Então, durante os anos de 2020, 2021 e 2022 ali, a gente notou uma mudança muito grande do consumidor ali em querer renovar o ambiente, renovar a casa, renovar tudo, ter mais carinho ali com a sua casa nesse sentido. E teve um boom ali dos efeitos decorativos, né? Houve muito uso do cimento queimado, do aço cortem. A Souvenir recentemente desenvolveu um produto chamado Toques da Terra também, que eu acho fantástico o acabamento que tem esse produto. Efeito mármore, efeito veludo, enfim, não faltam produtos hoje nesse opções, sentido. Né, para as pessoas. Exato, justamente para trazer uma renovação, porque quando você faz uma renovação com um efeito decorativo, é um produto que acaba sendo 1000 vezes mais barato do que você fazer uma reforma ali no seu ambiente. E muitos desses produtos são do it yourself, você consegue você mesmo ali fazer. Quando você citou agora aí essa questão do TikTok, o pessoal acaba vendo o pessoal aplicando e fala, caramba, Sim. isso aí eu consigo fazer também. Então é um produto que você vai na loja ali, você vai gastar R$200, R$150 num galão de tinta, ali, num galão de efeito, por exemplo. Você consegue renovar completamente seu ambiente com um custo muito baixo, sem colocar nenhum profissional na sua casa ali, você mesmo consegue fazer. Acaba se tornando também um hobby, uma distração ali para você. Então, o efeito decorativo, principalmente depois da pandemia, teve esse efeito de revitalizar o ambiente de uma maneira muito rápida e barata. Acabou sendo uma distração para o pessoal também. E isso acabou ficando, né? Cada vez mais as indústrias estão desenvolvendo esse tipo de efeito, trazendo variedade, né? Porque muito antigamente, quando a gente fala, sei lá, uns 15 anos atrás, aí existia o marmorato para você fazer uma parede, é o que existia de efeito. Ou se você fizer uma textura de rolo para a parte externa, Aqueles é o que existia de efeito. riscados, né? Isso, antigamente é o que tinha, né? Você usava geralmente Sim. esse grafiato, essa textura, esse granfino para a parte externa e um marmorato para dentro. É o que existia de diferente para se fazer. Para a parte externa, hoje, por exemplo, está muito em alta a questão das pedras naturais. Eu acho lindo também as questões das pedras naturais. E também é muito fácil, muito simples de se aplicar. Então, cada vez mais o pessoal está desenvolvendo esse tipo de produto prático para se fazer e que muda o ambiente de um jeito muito específico. Né? Eu acho que até a busca pela saúde mental, né? Uma revitalização de ambiente pode transformar o humor da pessoa. Eu acredito muito nisso, na energia do lugar, né? Com certeza.
Agora, desse faça você mesmo, acho um pouco mais complicado, porque aquele papel picado, tentei já aplicar, Uhum, gente. Contrata um profissional que eles receberam treinamento lá na Amarelinhas, com porque, certeza, porque não é tão fácil assim quanto parece, com né? certeza. Algumas coisinhas sim. Principalmente esse efeito mármore que a gente estava citando aqui. Esse produto não tem como ser Sim, feito faça você mesmo, né? A única coisa que é possível se fazer ali no faça você mesmo é o cimento queimado ou toques da terra ali, né? Que o pessoal mostra bastante no TikTok ali. Agora, efeito veludo, a questão das aplicações de pedra, de textura, tudo isso daí você precisa trazer um profissional para sua obra para poder fazer, até para o seu acabamento satisfatório, né? sim. Aí dentro desse ponto decorativo, se eu quiser fazer uma repintura de um piso, de Uhum. pegar um ambiente que eu não vou, o piso está super bem instalado, o profissional foi lá, vistoriou, falou que a parte de estrutura do piso está tudo certo. Se eu for revitalizar, qual tipo de pintura que eu tenho, qual que é a durabilidade média desse tipo de... Olha, é um piso de alvenaria, se diz? Cerâmica, se eu vou fazer Cerâmica? uma pintura sobre cerâmica. Uhum. Olha, existem vários tipos de produto que podem ser utilizados, né? Desde de epóxis, vernizes para esse tipo de cerâmica, resinas. E esse produto especificamente, esses produtos para piso, né? São produtos que, com diluições específicas, são produtos um pouco mais delicados para se utilizar, né? Então, independente se você está querendo dar apenas um brilho, se você está querendo colocar alguma coisa com cor, é sempre importante, primeiramente, fazer uma vistoria técnica ali para ver se o piso está apto a receber esse tipo de produto, se não tem nenhuma patologia, nenhuma coisa do tipo. E depois disso também trazer um profissional específico para poder fazer a aplicação, porque pintura em piso é uma coisa bem mais técnica do que o efeito decorativo, por exemplo, que a Aham, gente estava tratando, né? Porque existe toda a questão de tráfego em cima, vai ser só uma pessoa andando, vai ter sim. carro, vai ter móvel arrastando. Então, principalmente nessa questão de piso, existe uma infinidade de produtos que podem ser utilizados ali. Todos eles funcionam, todos eles têm o seu uso também, mas de novo, né, é muito importante trazer ali principalmente um engenheiro para poder se certificar do que utilizar e também trazer um profissional capacitado para fazer, porque pintura de piso, É diferente sério. da parede e tudo mais, é uma coisa muito específica de se fazer e tem que ser feito com muito cuidado. Piso, a gente sempre, óbvio, né, na Amarelinha Tintas ali chega muita demanda disso pra gente e fazemos questão de fazer uma visita técnica no local junto com o cliente, de maneira gratuita, óbvio, mas para poder certificar ali que o piso tem capacidade de receber algum tipo de pintura, fazer a indicação de algum produto que possa ser utilizado, mas também fazer a indicação de um profissional, tanto de aplicação como de algum profissional da área, com certificação para poder fazer a garantia ali, porque pintura de piso é complicado. É diferente de fazer uma pintura de uma calçada, por exemplo, ele só vai jogar uma demão de Sim, tinta. de Fazer tinta uma pintura de externa e pronto. piso é uma coisa Sim, mais técnica, mais específica. bacana. A gente falou muito aqui sobre a parte residencial. Queria saber se tem algum material, algo específico para indústrias, porque também, né, é algo que a gente acompanha, tem muito aqui na nossa região, esses galpões logísticos. Tem algum produto que é exato para esse segmento que foi pensado? Porque às Tem vezes sim. são mais corrosivos, Na são verdade, essa necessários. questão industrial a gente trata até como um segmento diferente, né? A Tá. Amarelinha, ela trabalha com o ramo imobiliário e com o ramo industrial. São dois ramos diferentes que nós trabalhamos, e os dois nós temos soluções completas para isso, né? Nessa parte de industrial, nós temos alguns vendedores técnicos treinados justamente para esse segmento dentro da empresa, porque é uma área diferente, é uma área com muitas especificações. Então eu tenho que ter alguns vendedores dentro da empresa ali que tenham conhecimento técnico sobre os produtos, sobre as normas nesse sentido. São produtos com muitas normatizações, né? Então Sim. são vendas bem mais técnicas. Até para poder dar esse suporte para o meu cliente, porque acontece muito primeiramente do meu cliente tá com um problema, não sabe o que fazer. Então, ou primeiramente ele entra em contato com o engenheiro e daí o engenheiro vai já poder dar O esse norte, direcionamento, né? exatamente, esse direcionamento do que a pessoa deve fazer, ou ela primeiramente entra em contato com a gente também. Então, a gente vai até o local, vistoria o que precisa ser feito, aí a gente faz a recomendação de algum engenheiro, algum profissional para poder dar alguma certificação ali de algum piso, caso tenha alguma patologia, alguma coisa nesse sentido, né? Que é muito comum, principalmente em indústria. Aqui na região, principalmente aqui na região Atibaia e tudo mais, temos muitas indústrias aqui por causa das rodovias que temos por Sim. aqui, né? E muitas delas tratam com produtos químicos
que precisam de produtos específicos, né? Então, temos uma área dentro da Amarelinha para poder atender esse pessoal e sempre trazendo também o engenheiro para dentro da obra ali, porque a maioria das vezes tem alguma coisa patológica ali que precisa de alguma solução e não é só uma repintura ali como o pessoal tá pensando, entendeu? Houve algum problema ali na parte da construção ou algum produto, alguma outra coisa que causou alguma patologia ali no piso e vai precisar de um engenheiro na obra ali para poder resolver. Geralmente, eu acho que no Brasil a gente tende a maquiar o problema e não tratar a causa. Jeitinho brasileiro, né? Sempre o jeitinho brasileiro. E isso muito nessa questão realmente principalmente da impermeabilização e infiltrações como um todo, né? Você no off comentou comigo que vocês estão com uma segunda empresa especificando sobre isso também, né? Exatamente. Como que pode apoiar o profissional nessa... Então, durante todos esses anos aqui, a impermeabilização, a permeabilização sempre foi um assunto que nunca teve um local específico para ser tratado. Não. Não é na casa de construção, não é no Maticom, não é na loja de tinta, sempre foi um assunto meio escanteado. E a permeabilização, a aplicação dele é uma coisa que o profissional tem que ter muito tempo na área para ele conseguir fazer uma aplicação bem feita em grandes obras. Então, tínhamos muita demanda na Amarelinha de indústrias que estavam em fase de construção ou com algum problema grave patológico para se resolver. Nós tínhamos ali o conhecimento do produto que deveria ser utilizado, mas a gente não tinha mão de obra sequer para poder fazer esse tipo de solução, né? Então, nos últimos anos, a gente observou com muito carinho essa demanda e no ano passado a gente inaugurou a Amarelinha Impermeabilização em Itatiba. Qual que é a ideia dessa loja? É fornecer desde o material para que o cliente consiga ter os produtos para poder fazer a aplicação, como também a mão de obra para poder fazer a aplicação nessas grandes obras, nessas grandes indústrias, né? Então, a gente se preocupou em entrar em contato com as fábricas, montar treinamentos para os profissionais da região que tinham interesse em se especializar nessa questão de impermeabilizações mais imponentes, né? Sim. Então, treinamos muitos profissionais, muitas equipes aqui no último ano. E hoje a gente consegue, em parceria com essas equipes que vínhamos treinando no último ano, fazer essa manutenção e essa prevenção ou essa correção nas indústrias, nas grandes obras, né? Porque, principalmente, como você estava citando aí do jeitinho brasileiro, isso vem de muitos anos. Então, às vezes a gente chega em alguma indústria ali que já está naquele local há 30 anos, foi sempre maquiando uma infiltração, alguma coisa por baixo, isso virou um problema que não tem mais maquiagem que possa ser feita. Precisa ser feita toda a manutenção, aquilo que a gente estava falando de gastar 20%, vai gastar 40% agora do preço do prédio para poder fazer essa manutenção. E não tinha mão de obra na região e não tinha uma loja específica na região aqui para esse tipo de solução. E agora a gente tem, entendeu? Então, caso o engenheiro, algum arquiteto que esteja ouvindo a gente aqui, quiser conhecer um pouco mais sobre esse nosso trabalho de impermeabilização mais específica, pode entrar em contato com a gente na Amarelinha Impermeabilização, pelo Instagram, pelo Google também você vai achar o card da nossa loja. Vai ser um prazer poder fazer uma vistoria dos projetos de vocês, fazer esse acompanhamento. A gente acompanha todo o processo de obra para que não tenha nenhum tipo de problema também. Não, maravilha. E eu acho que esse é o intuito desse podcast. A gente conversou aí, já foram meia hora super rápidas. Passa rapidinho o tempo. E eu acho que a associação, até agradeço o apoio de vocês da Amarelinha com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Atibaia, para a gente realmente levar esse conhecimento para o profissional e para a equipe de obra, porque realmente muitas vezes não chega até eles. E parabéns pela empresa de vocês estar fazendo esse trabalho, né, com eles também. Agradeço muito o apoio e você estar aqui hoje, né, para a gente conversar. Imagina. Queria que você contasse, tem algum caso assim que foi super difícil para vocês, que chegou, que vocês precisaram desenrolar? Essa aí é surpresa, ele tá... Olha, nessa questão de impermeabilização, tivemos um caso sim com um telhado de uma indústria. Acho que mais de 1.000 metros quadrados, acho que tinha aquele telhado. E foi um trabalho de 3 meses ali de impermeabilização ali para poder refazer todo aquele telhado ali, justamente por negligência. Foi colocado sempre uma mantinha, alguma coisinha ali para poder resolver esse tipo de solução. Precisou o trabalho ser todo refeito no telhado ali do prédio, né? Então, é muito importante tanto a manutenção preventiva
como também, caso essa manutenção preventiva não tenha sido feita, buscar um profissional, buscar um engenheiro para poder fazer esse tipo de manutenção, né? Eu queria agradecer também o espaço que você está trazendo aqui para a gente. Para a Amarelinha é muito importante também esse contato com vocês. Toda a nossa empresa ela é pensada justamente em apoio ao profissional, seja ao pintor, pedreiro, seja ao arquiteto, ao engenheiro. Como a gente tratou algumas vezes aqui, a gente sempre pensou muito em cursos, em treinamentos, e a nossa ideia é sempre trazer o suporte. Então, se você já é cliente nosso aqui da Amarelinha, imagino que você conheça a parceria que a gente tem, o suporte que a gente tem com todos os profissionais da área. E se você não conhece a nossa empresa ainda, venha conhecer, venha na nossa loja na Lucas, por exemplo, aqui em Atibaia. Temos ali toda essa loja conceito que criamos em Jundiaí, também replicamos ela aqui em Atibaia. Tenho certeza que você, profissional que ainda não conhece a Amarelinha, vai se surpreender tanto com os materiais que a gente oferece, como também com o atendimento aí para esse suporte que a gente traz para a área aqui. Se o pessoal não se ajudar aqui no segmento da construção civil, não tem como dar certo. Sim, é um apoio mútuo. Né? Com certeza. Então, muito obrigada de volta por estar aqui com a gente. Vou te entregar um caderno nosso de lembrança, recordação. Muito obrigado, Pri. E conte com a gente também, se precisar levar os cursos para os profissionais, a associação está sempre aberta, nós temos nosso auditório próprio, a gente consegue fazer palestras, treinamentos, fique à vontade para trazer e a gente traz o profissional também. Perfeito, eu agradeço o espaço e contem com a Amarelinha também, estamos aqui para ajudar o profissional, para ajudar o consumidor final. O que precisarem da Amarelinha é só ligar que a gente está aqui por vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço, Pri. Tchau, tchau, obrigada.